Olá, bem-vindos a mais um episódio de Prova de Contacto. Sou o João, estou aqui com o Ruben. Olá, olá. Olá, e aqui ao lado Diogo. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Temos aqui o nosso novo convidado para esta semana. Diogo Batista. Diogo Batista, é verdade. Que agora, como sempre, já faz parte aqui da praxe. É pá, deixas-me sempre esta pressão de ler as biografias. É assim. Eu acho que tínhamos combinado que os convidados iam passar a apresentar-se. Era, mas não funcionou bem da outra vez. Não ganhei nada no sorteio esta semana. Não foi. Por isso, ainda vais ter que ser tu. Não, bom, então eu vou dar a conhecer o nosso convidado de hoje. O Diogo Batista é um fotógrafo natural da cidade do Porto, trabalha na área do fotojornalismo e fotografia documental e desenvolveu os seus estudos inicialmente na área de design gráfico e produção gráfica digital, posteriormente em fotografia e comunicação audiovisual. Atualmente trabalha como fotógrafo freelancer, é apaixonado por viagens e sempre à procura de novos assuntos para fotografar. Já colaborou com agências e órgãos de comunicação social como a Corbius, Demotix, a Lusa, N-Facts, Público, Correio da Manhã e conta com publicações internacionais no Guardian, Daily Mail, Rolling Stone, CBS, Irish Mirror, Tribune. São imensas as publicações, por isso vamos dar as boas-vindas ao Diogo. Obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite, boa tarde. Eu queria começar esta conversa pelo assunto das viagens, que foi assim que me falaram de ti, e eu sempre quis ter-te como convidado inicialmente por esta questão. Tu há uns poucos anos atrás decidiste fazer aquela coisa louca de meter-te numa carrinha e fazer uma grande viagem de carro até à Polónia, sim, percorrer a Europa. O que é que impulsionou uma viagem dessa dimensão e como é que te preparaste para ela? Essa viagem, isso tem uma história muito antiga, porque os meus pais, quando eu era miúdo, levaram-me a mim e a minha irmã a percorrer a Europa com uma relote na altura. Portanto, esse bichinho ficou comigo e eu sempre pensei, um dia vou eu fazer isto. Pronto, aliado à fotografia. Na altura já tinhas tirado o curso do IPF ou ainda não? Sim, o curso já tinhas do acabado? IPF 2012-2014. Isto ok. foi uma junção de duas coisas. Pronto, 3. Fotografia, viagem e Erasmus. Uau, ok. Não é? Tive uma bolsa da faculdade e aproveitei então esta altura perfeita para fazer a viagem daqui à Polónia, que foi a faculdade de acolhimento. Pronto, e as coisas não são baratas. Aproveitar a situação, agora este 3 em 1 e pronto, e partir para a aventura. Eu assim, como é que te adaptaste à questão de fotografar em viagem? Já era algo que tu já fazias há algum tempo? Fotografar em viagem é o clichê que vem nos livros, Sim. não é? O para aqui, tira uma foto e... O que é que levavas em mente em termos de imagens? Te fizeste alguma procura? Foste conhecer um bocado os sítios por onde ias passar e assim, pá, se calhar aqui dá uma boa foto? Não, é isso que eu gosto das viagens, é surpresa. Okay. Vamos pelo caminho, às vezes, eu se estivesse sempre a parar, demorava outro triplo de tempo. Não dá, temos de selecionar. Há um planeamento, sim senhor, feito, os quilómetros que faço, não me cansar demasiado, zonas de X descanso, horas. sim. Fazer essa pesquisa, eu tinha tudo planeado através do Google Maps, onde eu ia parar, locais seguros para dormir, porque essa escolinha Certo. já estava comigo Certo. quando eu era miúdo. Pronto, e tinha um objetivo, que era ir ter com uma pessoa à Itália. Portanto, não foi uma viagem direta para a Polónia, para estar ali uns dias, porque eu sempre disse que gostava de regressar à Itália, porque a Itália é um país espetacular em vários aspectos, desde os monumentos, a paisagem e a costa. Tem muita coisa para ver e fotografar. E então, depois fiquei ali uma semaninha e segui caminho, subi até à Polónia. As fotografias que fui tirando normalmente eram nos sítios. Eu fiz um planeamento que as horas douradas eu não viajava. Eu acordava de manhã, acordo sempre muito cedo. Portanto, ao acordar cedo, tenho o amanhecer, uma hora perfeita para fotografar. Tomar um pequeno almoçozinho, fazer a viagem, parar a meio da tarde em qualquer lado para comer e no final da tarde estar a chegar à cidade que eu gostava de fotografar. Cidade, local.
portanto, quase todas as minhas fotografias, eu lembro de Praga, eu lembro-me de Itália, da Cinque Terre, que eu cheguei lá, estava um pôr do sol perfeito. Portanto, é esse planeamento mínimo que faço só para ter algum benefício nas fotografias que quero tirar. Tira-me uma dúvida, que eu também fiz uma viagem semelhante, não tão longa, mas semelhante recentemente, e eu acabei por fotografar tudo em filme, porque eu não vi a maneira de eu carregar baterias. E revelaste tudo. Não, meti tudo a sacos, veio tudo em sacos até chegar cá acima. Comprar filme, nem que seja nos chineses daqueles de €1, arranjava-se sempre. Mas a questão das baterias foi uma coisa que ficou sempre em mente, como é que esta malta faz? Especialmente quando vai em modo camper, como é que tu desenrascaste essas questões? Ias para os cafés? Não, por acaso agora eu comprei a carrinha em 2016, preparei-a, fiz os primeiros testes Costa Vicentina, por aí fora. Estavas sempre ligado à bateria. Tinha um alternador ligado ao isqueiro. Ok. Pronto, isso safa, mas para isso tens de estar em andamento, não podes estar parado 7 dias no mesmo local. Pronto, e depois decidi pôr uma bateria conectada ao alternador. Ok, segunda bateria. É uma bateria extra que está na traseira da carrinha, em que já estive no Festival de Paredes de Coura, em que a bateria aguentou os 7 dias, carregar baterias, computador, telemóveis, tudo. Tudo precisavas. E até é fixe. Isto é que fica a dica, Ruben. É mesmo? Para a próxima vez. Não sei se dá para a carrinha nova, vamos ver isso. Fácil, é barato, uma bateria que tu compras. Conheço pessoal que eu tenho um amigo meu que trabalha numa transportadora e eu sei que ele fez um sistema semelhante em que criou isso, mas para fazer aquecimento para a zona da parte de trás onde ele dorme. É exatamente a mesma coisa. É o mesmo sistema, então. Só tens de ver a potência que Sim, vais utilizar. Tens de ter um conversor, certo? E, portanto, o que tu necessitas, podes ligar o que tu quiseres. Aquecimento ou carregar baterias é a potência da bateria que está lá atrás. É uma boa opção. Já vieste aqui, já valeu a pena estás a ver este pedacinho do podcast. Não, Já viste? então, Já saíste aqui com uma dica fixe. É para isso. Também estamos aqui para ensinar, não é? Exatamente. E para aprender também. Não é só para ensinar. E em termos de viagens, o que é que tu ainda sentes hoje em dia que ainda sentes falta? O que é que ainda gostavas de fazer? Eu acho que perdi muita coisa. Eu demorei 20 dias, 22 dias a chegar à Polónia, porque tinha um objetivo. Isto não foi uma viagem pela Europa, isto foi um objetivo de A a B e chegar lá e no dia que as aulas começavam. Portanto, não deu muito para me esticar no tempo que perdia, mas tive em locais que tive quando era miúdo, descobri locais que tinha fotos com os meus pais. Portanto, eu não fui aos sítios mais comerciais que as pessoas querem ver, eu fui descobrir coisas pessoais, ver os teus sítios, os meus sítios, percorrer. Eu lembro de estradas, eu lembro exatamente das mesmas estradas quando tinha 9 e 11 anos. Isso aí, então aí um flashback. Exatamente, há muita coisa ali que... Sentes que essa imagem veio muito dos álbuns de família que sim, que eu chegava lá, eu já estive aqui. Déjà vu, aquela cena. E às vezes há fotografias que eu tenho que eu gosto delas porque são pessoais. Eu já estive aqui, eu preparei o set para tirar um autorretrato em frente a umas montanhas que tem a mesma fotografia feita pelo meu pai, a minha e a minha irmã, com as montanhas por trás, exatamente no mesmo sítio. Eu publiquei isso no Instagram, da dualidade das duas fotografias. O teu pai ou a tua mãe, alguém já tinha esse gosto pela fotografia? O que é que te veio dar esse gostinho a ti? Eu nunca tive... Eu lembro de... Está filmado isto nos meus anos. O meu padrinho deu-me uma câmera fotográfica. Eu lembro-me de sempre ser muito proativo e tirar a câmera de filmar ao meu pai, a câmera fotográfica, e fazer algumas fotografias. Eu gosto de fotografia essencialmente porque eu sempre gostei de imagem no geral. Queria desenhar e não consigo desenhar realista. Portanto... A fotografia traz-me isso. A fotografia complementa-me a minha falta de jeito para o desenho. E pronto. E é mais interativo, imediato. Consigo depois no computador estar a brincar com essas imagens e
pronto, é uma paixão. Então que... consegues lembrar-te ao segundo o momento em que te lembraste que queres ser fotógrafo? Ou nunca Não, foi algo assim que estivesse... Não, foi naturalmente, porque eu acho que nasci 2 ou 3 anos, ou se calhar 5 no máximo, mais cedo do que devia, porque eu cresci no mundo dos computadores. O meu pai, eu lembro dos meus colegas todos, eu já tinha um computador em casa, um IBM 286, uma relíquia. Portanto, tinha muito jeito para os computadores e eu gostava de desenhar. E fui estudar design por causa disso. E no meu 10º ano fui para a Aurélia de Sousa, porque só havia na Augusto Gomes e na Aurélia de Sousa o curso de design a partir do 10º ano, no secundário. Mas era ainda feito a regra esquadro, não havia computadores. Ok. Certo. Então eu acabei os estudos, fui trabalhar e depois voltei a estudar por causa disso, porque os computadores já estavam em todo lado, o Photoshop, o CS3, lembro de haver a atualização para o CS4, e então, pronto, pelo design e pela necessidade de ter imagens minhas, eu roubava a câmera à minha mãe. Depois comprei uma minha 450D, o início. E a partir daí fui para a rua fotografar, sempre que tinha eventos, sabia que conseguia estar lá, ou tinha alguém conhecido que me metia lá dentro, ia fotografar, e aprendi autodidata. Quando fui tirar o curso do IPF, creio que já fotografava há 3 anos. Em 2010, 2012, antes de começar Já levavas o IPF. alguma bagagem técnica? Sim, técnica sim. A fotografia, estudar fotografia, o pensamento fotográfico é diferente, mas a técnica já estava... Sentiste alguma dificuldade durante o curso em termos de adaptação? Ou ter que reaprender algumas coisas? Não a nível de... É que às vezes até pode haver algum tipo de desmotivação. Pá, eu já sei isto, tenho que estar a passar por isto outra vez. Não, porque eu queria absorver tudo. Ok. E era isso. É o que eu digo, é a paixão. Quando se gosta, quer-se... vai-se buscar um bocadinho a todo lado. Os professores, nós gostamos mais de um ou mais do outro, mas não interessa. Há sempre alguma coisa que se diz. E ainda hoje vou assistir a palestras de amigos fotógrafos. Mesmo por causa disso, porque há certas ideias, certas frases que nos despertam para alguma coisa, e é assim que aprendemos, porque ficar em casa não ajuda muito. Sim, tendo por cima com o teu background, também já tinhas cultura visual, portanto, isso também ajuda bastante. A educação não é? visual. E é curioso esse aspecto, porque já não és a primeira pessoa da ligação de design gráfico e afins que a fotografia mais tarde ou mais cedo entra na vida das pessoas. Eu lembro perfeitamente, com a minha mãe, eu pedi-lhe a câmera porque eu queria fazer alguns flyers, algumas coisinhas pequenas e não tinha imagens. E claro que aprendemos no curso de design que não devemos roubar imagens aos outros, e agora como fotógrafo ainda mais penso Dás nisso. ainda mais razão a isso. Pois. Portanto, acho que foi uma boa alternativa comprar a câmera e seguir em frente. Mas por acaso é que é mesmo curioso, não és mesmo a primeira pessoa. E acho que faz todo o sentido, né? Porque uma pessoa começa a ganhar ali um amor, né? Pela imagem, por tudo, e a fotografia mais tarde ou mais cedo vem ter connosco, né? Até dessa parte. Como eu lembro de me questionar que era como é que as pessoas viram fotógrafos. Não sabia. Pronto, agora aprendi, acho que é pela prática. Nós vamos fotografar. A prática e a paixão. Fotografamos. Paulo Pimenta diz isto imensas vezes. O respirar fotografia. Vamos, somos apaixonados. É a minha maneira de comunicar. O gajo insiste. E vamos melhorando. A coisa é mesmo essa. É a maneira de comunicar que nós encontramos. Não tenho jeito, adorava ter jeito para escrever. Não tenho jeito para escrever. Tenho pessoas a quem peço para fazerem alguns textos para os meus trabalhos. E... pronto, porque eu acho, e como o meu amigo o João Aredes disse, que muitas vezes eles apoiam-se nas minhas fotografias, na galeria que eu lhes entrego, porque conseguem construir o texto e a história, conseguem perceber, nem precisam estar lá comigo,
para fazerem e Tem para ali, sentirem. tem ali a narrativa que precisam, Sim. tem ali o material que precisam para poder escrever. Não? Acho que trabalho muito bem. Acho que a maior parte por do aí meu também trabalho, já é. principalmente como documental, também é a construção de narrativas. Adoro isso e descobri isso sozinho, vendo o trabalho de outras. Sozinho, não, vendo o trabalho de outras pessoas. Eu acho que é assim que se aprende a fotografar, é ver o trabalho de outros. Sim. Muito. Sim, mesmo. Acho que se aprende muito. Eu dou sempre o exemplo da literatura. Quanto mais leres, melhor podes tornar um escritor, não é? Sim, e também falas melhor, conheces melhor a tua língua, Não é só, e acabas tudo. A educação visual, descobrir como a falaste. educação visual, Sim, sim, é isso. No fundo é isso. Sim. Tu já estás na era da fotografia há quantos anos? Já te podes dizer fotógrafo há quanto tempo? 2020, 10 anos. 10 anos? 9, sim, 10. Uau. Faz agora 10. O que, é, sim. o que é que tu sentes que ainda hoje te motiva a continuar a fotografar? Eu gosto de criar. Eu trabalhei muito tempo em outras áreas e eu acho que sinto a falta sempre de criar algo. Portanto, a fotografia dá-me isso, dá-me uma vida banal no dia a dia, a rotina, mas sei que chego a casa, o que é que eu vou fazer com isto? E criar coisinhas novas, mostrar a outras pessoas. Claro que eu fotografo para mim e não a pensar nos outros, que isso de início nós caímos muito do fotografar e publicar. Não, acho que há aqui um meio termo, uma balança, e depois, conforme o tempo, caímos mais para o nosso lado, que é, eu fotografo para mim, eu crio para mim porque me preenche. E preenche-me de certa forma que ainda não parei. É uma das questões que fica sempre, até quando? Não sei. Ainda não parei, enquanto as minhas máquinas funcionarem, enquanto tiver dinheiro para comprar outras. Não... Acho que esse ponto é muito importante. Mesmo com uma PIF, enquanto o gajo conseguir arranjar outras, Não, hoje em dia até com uma caixa de sapatos, não é? Como diz a Teixeira, não basta é? ter um furinho. Basta ter um furinho e um bocado de Um papel. furinho. Não é preciso muito mais e muita paciência. Sem dúvida. Mas é engraçado porque tu estavas a falar na questão dos projetos, e muitos dos projetos pelos quais o teu trabalho, acredito que seja mais conhecido, são trabalhos que tu tiveste o impulso de os iniciar sem qualquer apoio de uma revista ou um jornal, outra coisa qualquer, como por exemplo o caso da Rapa das Bestas, que deu esta nomeação no Sony Awards. Foi algo que tu já estavas há muito tempo a planear em ir fotografar? É algo que já tinhas ido e acabaste por decidir concorrer? O que é que estava ali por trás? É um bocadinho de tudo e tudo que eu falei até agora. Pronto, quando andei no IPF, o António Pedrosa mostrou-me a Rapa das Bestas. Pronto, ficou na cabeça. Lembro do Daniel Rodrigues também ter ido lá. Houve uma altura que eu tinha um tempo livre, tinha essa semana de julho livre, e juntamente com um amigo meu convidei, vamos lá, vamos fotografar aquilo. E, pronto, foi preciso pedir o pedido de acreditação, porque é para estar dentro da arena, e creio que foi em 2015 a minha primeira vez na Rapa das Bestas. Fui, cansei-me, fiz quilómetros a pé, desnecessários, mas é assim que aprendemos. Vim com um trabalho que senti-me contente, sem dúvida. Conheci o meu amigo fotógrafo lá da Polónia, que ainda hoje falo com ele, e reparei que... Não é reparei, fiquei a pensar durante estes 4 anos, eu gostava de ir lá fazer outra vez... e ainda fazer outro suplemento ao trabalho do que foi apresentado no Sony Awards. Pronto, e desta vez acho que foi muito mais bem pensado, já sabia para o que é que ia, já conhecia, e captei os momentos que queria. Claro que a narrativa podia ser contada de mil e uma formas, mas... Pronto, conhecendo bem e vendo o que é que eu queria mostrar, e na redução de 10 fotografias, que é o que é permitido enviar, enviei, porque acho que é o único trabalho que eu tenho de ano passado. Não, até é pela categoria. A categoria, o trabalho está bem colocado na categoria do Sony Awards, que é Discover. Portanto, aliada às viagens que nós falamos, durante as viagens tentei arranjar
mil e um assuntos para fotografar, a ver se conseguia, porque acho que é a área que eu mais gosto é descobrir e coisas antigas, eventos culturais, entretenimento. E quando abriu o Sony Awards deste ano, olho para as categorias e vejo Discover. E isto era perfeito. Nas viagens eu não tenho nenhum trabalho, mas a Rapa das Bestas posso colocar aqui. Pronto, já tinha feito a minha seleção, que foi publicado no jornal na altura. Então fiz uma seleção mais autoral do que eu queria mostrar e enviei. Tal como os outros anos, eu acho que todos os anos enviei algum trabalho, nem que fosse só uma fotografia para o Sony Awards, e nunca mais fico a pensar naquilo, porque eu sei que é difícil estar a ser nomeado neste tipo de eventos, neste tipo de concursos, e foi uma surpresa. Eu estava aqui, sentado, olhei para o computador e vejo o e-mail. Eu nem sabia o que é que havia de pensar quando vi o e-mail. E eu, fiz. Mas pronto, acho que eu nem consegui perceber muito bem se aquilo ainda está a concurso ou não, mas creio que sim. O site tinha os finalistas, tinha os shortlists. Sim, creio que acho que ainda não há resultados. Não, de dia 16 de Abril, creio eu, que saem os resultados finais, e acho que todos os que estão nomeados de shortlist ainda estão em concurso. Sim, ainda lá estava, sim. Sim, para prémio. Então vamos ficar a torcer, pá. Vamos lá ver. Sim, gostava, era bom. Notaste alguma coisa em termos de procura do teu trabalho, à conta disso? Alguma visualização um bocadinho extra? Não sentiste nada? Não, era bom. Eu nos outros anos tenho reparado que quando saem as nomeações há sempre notícias acerca disso. Até o World Press Photo saiu os nomeados, não os vencedores, os nomeados, sim. E saiu galerias. Mas este ano eu não reparei em nada que falasse dos nomeados. Lá fora, no estrangeiro, encontrei alguns sites que mencionaram, mas em Portugal vi uma que posso criticar um bocadinho, que é a Sapo. Fez um artigo em que diz que o Portugal está... Tinha lá um português nomeado. Tem lá um português com uma foto. E não fizeram o trabalho de casa. Mandaram uma correção para lá. Sim, quase. Precisas de relações públicas. Se é só vir o thumbnail e vamos sacar aquela única imagem. Mas pronto, mas vá lá, já terem falado, já não foi mal. Sim, mas a faculdade onde estudei, a ESMAD, fez a notícia, o IPF também fez. Pronto, agradeço à partilha. Mas ainda não senti... À prata da casa. Sim, não senti nada, nem eu contava muito com isso. Se ganhar, pronto, fica bom para o CD, fico contente, dá-me vontade para continuar. Motiva acima de tudo. Exatamente, portanto. Tu em termos de influências, tens alguém que tenha marcado em termos de influência, tanto a nível pessoal como no teu trabalho, e que hoje em dia tu ainda sintas isso quando vais fotografar? A minha grande influência, e repito várias vezes o nome dele, é o Paulo Pimenta. Não só a minha, mas de muita gente. Claro que eu podia falar de milhares de pessoas, de fotógrafos estrangeiros. Sim, claro. Mas eu acompanho os fotógrafos portugueses. Acho que temos bons fotógrafos portugueses. Posso nomear a convidados vossos, o Luís Barbosa, o Paulo Pimenta, o Lionel, o Gonçalo Delgado, o Daniel Rodrigues. Desculpem se não falo de outros, Mário Cruz, mas acho que são pessoas que nós devemos acompanhar. Lembro quando andava na rua a fotografar, o Miguel Oliveira e André Henriques eram duas pessoas que eu seguia sempre o trabalho deles no Facebook. Admirava-me com o trabalho do André Henriques nas manifestações, o tipo de imagem que ele criava na rua. Pronto, e andei à procura como é que eu faço isto até perceber e até conseguir agora tentar ter o meu estilo, cada um tem, e acompanho muito o trabalho do Pimenta, peço-lhe alguns conselhos de vez em quando. É um bocado isso que eu te ia perguntar, o que é que tu sentiste que aprendeste mais com ele? Eu quando fiz estágio no público... foi um mentor quase, não é? Exatamente, serviu muito de apoio, avisava-me, telefonava, Diogo faz isto, Diogo faz aquilo, Diogo vai ver o trabalho dos anteriores. Acho que nós temos de fazer
um brainwashing um bocadinho das coisas que já existem. Pronto, nunca ir com ideias fixas, vou fazer isto porque cada sítio é um sítio, é diferente. Mas sim, mas é como estávamos a falar há bocado, é a quantidade de educação visual, é ver imagens e por acompanhar os outros fotógrafos, vês o que é possível, como a fotografia de concertos, nós estamos 30 fotógrafos no pit a fotografar e cada um faz à sua maneira, não há... Eu tenho uma foto muito parecida com o Paulo Pimenta, foi engraçado que estávamos no público e eu estava a preparar um portfóliozinho de fotografias que tinha e há uma fotografia que eu lembro no Marés Vivas que eu estou ao lado dele, nós temos quase uma foto igual. E ele olhou e eu, não é tu, é minha. Por causa de, acho engraçado, mas pronto, são instantes, aquele instante, as 3, 4 pessoas que estavam ali naquele momento captam a minha fotografia. A fotografia de concerto ainda continuas a fazer isso com uma regularidade. Sim, porque gosto. Muito intensa. Sim, é? sim. É dos meus. É dos teus. Gosto de fotografia de concertos. Não, gosto porque tinha o João Aredes que fazia os trabalhos comigo. Sei lá, são coisas simples, rápidas, descarregamos a energia lá ao final do dia, ainda hoje a seguir vou fotografar ali à Casa da Música. Conheço imensas pessoas que estão dentro dessa área, não quero deixar de fazer, faço também a associação depois a tentar vender algumas fotografias na net, que dá para vender, faço a maior parte de coisas que são internacionais, nacionais não é que sejam piores, mas não se vende porque em Portugal eu não consigo vender para revistas ou jornais portugueses, portanto tento captar tento ir a concertos que são nomes internacionais para também fazer algum dinheiro a partir da fotografia de concertos, que em Portugal não é fácil. Onde é que veio essa tua paixão pela fotografia de concertos? Como é que isso surgiu? Essa oportunidade? Concertos, festa, eu sempre fui a imensas festas, portanto, e acho que cresci sem ir a festivais de música rock. E a fotografia, que é isso que eu adoro na fotografia, leva-me a sítios que eu normalmente não ia estar. Foi natural. Faz lá a pergunta outra vez. Como é que te apareceu essa possibilidade de começares a Lembras-te fotografar? do teu primeiro Lembras-te concerto? O teu por primeiro exemplo, concerto? que fotografaste? Te lembras? Acho que não me lembro. Sentiste aquela curiosidade de, epá, vou Teria experimentar? sido ainda no público? Não. Antes? Não, foi disso? antes. Porque eu fui para o público em 2015 e podia em ter sido 2013 já durante fazia o estágio. concertos. Lembro-me de fazer o primeiro Marés Vivas. Lembro-me de entrar no Marés Vivas a trabalhar para outra marca com as câmaras e depois fazer algumas fotografias do público. Isso foi o meu primeiro Festival. Contacto, o primeiro contacto, com... que nem que fosse com uma teleobjetiva a fotografar ao longe, ambiente. Lembro-me disso. Lembro que foi o Franz Ferdinand, Casa Chiefs. Sim, que ele até saiu do palco e andou lá às voltas. A partir daí, no ano seguinte, já estava acreditado para o Marés Vivas e creio que foi o meu primeiro concerto, o meu primeiro festival. Já podíamos estar aqui a falar isto agora. Eu estou-me aqui a conter um Então, bocadinho, aproveita, senão estamos aqui a aproveita. fotografia de concertos. Não, é verdade. Até, aliás, o contacto que tive com o trabalho do Diogo foi claramente através da net há alguns anos atrás até. Sim. E foi claramente por causa dos concertos, não é? E é curioso, passar tantos anos, encontrarmos aqui no... Não, como é que vocês nunca se cruzaram em lado nenhum? Se calhar até cruzaram. Não, sei lá. assim... São Não, lisboetas. porque eu tive, Não, porque eu mas tive muitos anos em Lisboa e na altura em que nós nos conhecemos virtualmente, né? Eu trabalho um do outro pela net, eu estava em Lisboa, o Diogo estava aqui no Porto, tanto que agora quando nos reencontramos foi assim um bocado estranho, nem ele sabia que eu estava cá no Porto, né? Foi curioso. E realmente, eu sempre gostei do trabalho do Diogo nos concertos e agora também é verdade que uma também vai vendo outros lados, também obviamente o teu trabalho também começou a ir para o lado, até mesmo a nível de desporto, também fizeste umas coisas, muitas também por causa do estágio que fizeste no público, penso eu, não? De futebol e afins? Não, sempre fotografei futebol através da Global News. Ok, por causa que pensava que tinhas começado por causa do público. Não.
Ok, portanto, mas realmente a imagem que eu sempre associei muito ao Diogo foi os concertos, porque realmente é a minha área, se é que se pode pôr nesses termos, é que me cativa mais e é curioso passar tantos anos conhecermos e agora cá estamos os dois aqui a falar cara a cara, não é? Aqui e o Ruben já está numa de pronto, agora vou começar a falar de concertos, já vou ficar caladinho. Eu agora desligo o meu microfone. Fico aqueles dois a falar e eu vou beber um café. Não, houve uma altura que, pronto, vocês estavam a falar do público, não, aquilo em 2014 eu creio que fiz, não posso dizer todos, mas os festivais mais mediáticos. Mediáticos de Portugal, que foi o Primavera, o Marés Vivas, fui ao Live, foi a primeira e única vez que fiz. Superboc. Nunca fiz o Superboc. Não. Fui ao Paredes de Coura. Olha, nunca fui ao Paredes de Coura a fotografar. Espetacular. Nunca apanhaste o Hermal? Não. Vila de Mouros? O Vila de Mouros nunca fui, espero ir este ano. E o Boom. Rock in Rio. O Rock in Rio fui trabalhar 2 vezes pelo continente. E a gente sabe que o Boom tens uma ligação muito especial ao Boom. Não, fui lá há 2 anos e este ano vou lá outra vez. Acho é um espírito diferente. Sim, sem dúvida. Para a fotografia até é preciso ter cuidado porque eles não gostam muito de que sejamos intrusivos, portanto. Mas é bom, é o documentar. É parte documental. Sim, é diferente. Que entra na fotografia. Sim, eu acho que é fotografia de concerto, que no fundo não é fotografia de concerto. Porque ali não, os porque tu não fotografas o palco. Pois, porque ali, a música ali é quase um pretexto para conseguir reunir a música principal. Ano passado houve uma música, não me lembro muito bem do nome da banda. É uma música eletrónica que é feita por uma banda. Uma banda francesa, isso sei. E eles estiveram a tocar ao vivo lá. E eu tinha a minha câmera, fiz fotografias a amigos e ambiente e por aí fora, e não me cheguei ao palco para fotografar. Isso é que é impulso, controlado. Olha, gajo de tramado. Eu tenho muitas dificuldades a ver concertos sem câmara. Mas não era proibido, podias. Custa-me imenso. Mas não foi. Não estava lá para isso. Não era o teu mindset. Não. Mas é engraçado, não é? Porque o Boom é realmente uma cena um bocado à parte. São outros, nós já falámos disso também um bocado em off, né, do Top Nada, aquela cena do Burning Man, portanto são realmente... Sim, o Burning Man é o trabalho que mostraram no IPF, que eu quando vejo para aqui, eu adorava fazer Burning Man. Para quê? Temos o Boom, temos o nosso. Sim, também é verdade, concordo. E não levas com tanta poeira. E celebridades parvos no Instagram. Sim, também é verdade. Sim, agora o Burning Man está um bocado... Sim, agora aquele é for Instagrammers. É muito pop. Sim, é muito for Instagrammers, é verdade. É o Coachella, mas é que mesmo mais pop e afins. É um bocado mais hardcore. O Coachella é mais pop. O Burning Man é um bocadinho mais hardcore. Quando nos chegar ao nível de um Fire Festival, já estamos bem. Agora o João aqui já sabia, estávamos na área dele. Não, por acaso gosto, é uma cena desse festival. Bom, vamos mudar, se não estamos aqui, só falamos disto só fotografia de concertos, não pode ser. Mas já agora, esta multipolaridade que tu tens de trabalhos, porque tu fazes fotografia de casamentos, documental, tu não sentes a necessidade hoje em dia de querer começar a focar num determinado estilo? Ou sentes que consegues conciliar tudo? Sempre me disseram, quando eu andava a estudar, tens de te especializar. Eu continuo a achar, eu gosto de fotografar. Portanto, se eu me sinto bem em fotografia de concertos, se eu me sinto bem na rua, se eu me sinto bem a fazer retratos, se eu me sinto bem a fazer casamentos... Consegues tirar sempre um bocadinho de cada e trabalhar tudo em conjunto. Eu gosto de fotografar e desde que tenho a oportunidade, eu nunca fotografei por dinheiro. Ainda não tinha a falar com uma amiga minha, eu disse isso. Acho que nunca fui para um local, nunca aceitei um trabalho por me pagarem muito. E eu tenho de me associar um bocadinho ao tipo de trabalho que vou fazer. Nem que seja a questão de fotografar. Gosto de fotografar, pronto, eu vou ali, vou fazer algumas fotografias. Mas, essencialmente, é essa conexão da fotografia e o que é que eu vou fotografar. Desde que me sinta bem, eu não tenho problema nenhum em fotografar tudo. Então, se não houvesse assim nenhuma objeção financeira, que tipo de projeto é que tu gostavas de desenvolver? Tipo,
Tinhas o dinheiro, capacidade eu tenho- de viagem. No Boom eu conheci um amigo meu e sei que vais fazer umas questões mais à frente, mas Como é que sabes? porque eu sei que deve estar aí preparado. Pronto, que me mostrou uma câmara, a fotografia à minuta que já se trabalhávamos nos anos 50, 60 em Portugal, ainda existe no Bom Jesus. E eu fui lá tirar uma fotografia com o rapaz que está lá, que é filho do senhor, de certeza, que A última vez que lá lado. estive já estavam duas pessoas a Está ali, fotografar. Se calhar é ele e o filho, a não é? fotografia está ali no porta-retratos. E eu achei interessante o tipo de fotografia, porque o digital é muito intrusivo hoje em dia, as pessoas não querem ser fotografadas, a maior parte. Fazemos, não é à socapa, fotografias, mas não é? Quando chegas à beira de uma pessoa, posso-lhe fazer um retrato, você deve percorrer 1001 ideias a essa pessoa na cabeça antes de dizer que sim. E quase todas, infelizmente, nunca são boas ideias, né? As pessoas pensam logo que é para a pior Sim, coisa possível. sim. Pronto, o tipo agora de respondendo à pergunta então de o que é que eu gostava de fazer. Esse meu amigo Adrian, ele percorre o mundo com uma caixa à la minuta a fotografar comunidades mais escondidas, o que ele encontra. Ele dá tempo ao tempo para fotografar. E isso é espetacular. É uma fuga do digital e é conectarmos com a fotografia de uma outra forma. Se eu fosse rico, sim, se calhar fazia uma carrinha Fazias nova a mesma coisa. e partia à aventura. Fazes um upgradezinho. Uma à tua carrinha carrinha. maior agora, com laboratório. Com laboratório, Exatamente, tudo. com o laboratório incluído, claro. Que aquilo E era lá- acho que sim, nesse sentido, se calhar era a primeira coisa, hoje em dia, era a Sim, primeira sim. coisa que vinha à cabeça para tentar fazer. Claro que as nossas câmaras digitais vêm connosco, portanto, está sempre aberto É ao sempre qualquer resto. coisa, não é? Ah, Sim, mas conta-nos mais então, porque a gente sabe que também tens este projeto da Afghan Box. Como é que aparece uma câmara destas na tua vida? Porque isso não é assim uma coisa que toda a gente olha, eu preciso de uma câmara destas. Se calhar é melhor explicar o que é que é para Explicar, quem sim, está a ouvir e não explica. sabe o que é uma Afghan Box, é melhor só dás aí uma introzinha. Pronto, a Afghan Box é uma câmara que vem do Afeganistão, que era usada para fazer fotografia de rua. Fotografia de rua, dito retratos. Esses retratos eram feitos para documentos oficiais, a preto e branco ainda na altura. Quando a fotografia a cores foi introduzida, eles deixaram de fazer um bocado, porque depois esses retratos já não eram permitidos nos documentos oficiais. E depois também, eu não sei muito bem explicar, mas sei que por questões do governo, dos talibãs, foi proibida a fotografia, porque a fotografia rouba a alma na religião deles, e então foram banidos os fotógrafos de rua. Hoje em dia acho que já está melhor a situação. Existe um projeto enorme com um antropólogo e um fotógrafo, o Lucas Burke, que foi lá 2 vezes fazer estudos e fazer fotografias e ver quem é que fotografava o que é. Pronto, comigo foi o Adrian, que é amigo dessas pessoas, que estava no Boom, que foi o meu companheiro de tendas no campismo, e eu apresentei-me como fotógrafo, e ele também. Mas ele não tinha câmera. E assim nos chama Bela Amizade. Sim, e daí para a frente, como eu tinha de fazer o projeto da final da faculdade, quando cheguei cá, arranjei uma câmera que comprei a um amigo dele em França, e como já tinha algum conhecimento na fotografia de filme e de revelação, pronto, consegui perceber o sistema que era necessário para fotografar como a Afghan Box. A Afghan Box é o mesmo género da fotografia à la minuta em Portugal. Fotografia à la minuta e a Afghan Box, a diferença é que a la minuta tem uma objetiva à frente e foca à frente, e a Afghan Box, o espelho está no interior. Então a focagem é dentro da caixa. Okay. Porque o sistema depois acaba por ser igual. Colocar o papel, fotografa-se em papel,
passa pelos dois químicos, ali não é o revelador e fixador só, ali não há banhos de paragem. E é fotografia em papel diretamente, que é outra paixão, que é ficar com O negativo. o físico. Ok. O físico, a fotografia. Temos o negativo, podes fotografar em papel. Sim, mas ficas com a imagem em negativo e depois Não, tu podes- é como na minuta que faz a inversão a seguir. Não, o Adrian fotografa muito com fotografia com papel positivo direto. Direct positive. Ok. O que é que acontece? Pronto, retratos não se nota tanto, que fica invertido, mas paisagem nota-se muito. Mas também podes fazer esses negativos, podes fazer papel em papel normal, de revelação, e depois fotografas a foto da foto e fazes o positivo. Certo. Pronto, os negativos ficam sempre comigo, o positivo normalmente dou à pessoa que foi retratada, depois em casa continuo a trabalhar e fico e guardo no arquivozinho, fica tudo em papel, e é muito interessante ter, lá está o problema outra vez do analógico e do... Eu gosto muito de filme, mas o filme cria-me outros problemas, que é a revelação, até podia fazer, mas depois não consigo a ampliação. Não consigo passar a foto para papel em casa. Portanto, esta câmera faz-me esse salto. Eu não preciso de filme Ficas e logo. fotografo logo no papel. Pronto, é um tamanho razoável, é um 10, 12,5, que já é interessante. Podes fazer maior, é mudar o espelho que está por dentro. Portanto, eu desde que comecei a fotografar, com a Afghan Box em março de 2019, vai fazer agora um ano. Está a fazer um ano. Já tenho cerca de 300 fotografias. Oh. Parece muito, em digital é uma brincadeira, 300 fotografias, Não, mas É bom. Em digital é uma tarde bem passada. Tens o negativo leve tudo. e acho que este projeto é para andar para a frente, né? É devagarinho, isto é dar tempo ao tempo, como eu disse, porque pronto, há um dia que te apetece, vais para um sítio, montas a câmera, e é essa situação que eu te disse da rua do digital ser intrusivo, que é neste caso, eu não ando atrás das pessoas. As pessoas é que vêm ter contigo. Primeiro não podia, com os químicos fugiam todos, mas as pessoas acham curioso, vêm perguntar o que é, vêm uma fotografia, mas podemos fazer também. Eu, sim, pode fazer, quer fazer o retrato? Sim. E pronto. E daí dá para conhecer melhor as pessoas, porque há sempre uma interação. É uma abordagem muito diferente. É performativo ali um bocadinho, as pessoas vêm, depois querem ver o resultado, depois querem ver o que é que eu estou a fazer, a mexer. É um bocado aquela magia que nós sempre víamos muitas vezes da Sim, fotografia, não é? sim, Do que ser o sim. digital, uma pessoa dispara e olha, dá aqui, pronto. É verdade. Sim. Espetacular. Não, ali tem aquele processo todo, aquele ritual, é engraçado. Já me aventurei muitas vezes a ir para a rua, em vários locais, quando vou de férias. Este ano fui de férias e levei a câmera comigo. E desde sempre que eu tirava, mesmo numa praia deserta da Costa Vicentina, eu fui para o meio da areia fotografar a paisagem. Eu vi sempre alguém que aparecia do nada. Parecia alguém do nada. Isso é uma câmera? Pronto, isto, então explicava o processo. E depois, eu quero fazer o retrato. Sim, posso. Eu até ficava com... Lá está. Em vez de andar atrás das pessoas, Elas é que vêm ter contigo. vêm ter comigo, pedem e eu fico Ela está mesmo aqui ao pé de está aqui nós. ao nosso lado. Nós, para quem não percebeu, nós estamos na casa do Diogo, que gentilmente nos aceitou aqui na casa dele. Realmente é engraçado. Estamos aqui a ver a Afghan Box aqui mesmo ao nosso lado. E sim, para quem não tem ideia, isto não é propriamente uma coisa para meter debaixo do braço. Isto não é um porta-chaves. Isto é preciso... E eu gostava de continuar este trabalho por esse sentido, por ter uma abordagem completamente diferente com as pessoas e ficar em físico, ficar em papel. Mas é isso, em termos de projeto, é isso que tu estás a considerar? Queres fazer uma série só destes retratos que vais fazendo nas tuas viagens? Isto é a mesma coisa que nós fotografarmos o digital. O digital nós saltamos de áreas, como tu falaste há um bocado, andamos aqui a saltar, fotografamos tudo e somos polivalentes. Mas, neste sentido, acho que é uma construção de uma vida sobre um tipo de fotografia. Faço agora, faço para o ano. Este ano a câmera vai comigo para o boom.
sempre que for enquanto eu tiver uma carreira, enquanto for de férias, enquanto a caixa existir, ela vai comigo. É a tua Polaroid, mas também XXXL. Exatamente. É a verdadeira line de câmara. É mesmo. É o que eu digo, é uma paixão. Eu gostar de fotografar, gostar de perder tempo com isto e. Sim, porque realmente este tipo de fotografia é uma coisa, como disseste há bocadinho, já disseste mais do que uma vez, que é o tempo. Realmente é uma palavra-chave, é tempo. Eu por acaso hoje é uma não vos coisa... posso fazer uma fotografia, mas toda a gente que vem cá a casa, ali na varanda, tem um projeto que fotografa toda a gente. Fica para outro dia. Fica para outro dia. Então a gente, para a próxima entrevista, fica combinado. Quando ganhar o prémio, no Sim, Sony, quando a ganhar. gente vem cá Obrigado. fazer uma short só para Sim, e celebrar. podemos depois dizer que fomos fotografados por um vencedor no Sony Award, não é? Não é para todos. Vale mais antes ou depois do prémio? Temos de Valia decidir mais isso. antes. Valia mais antes, que era tipo um novo talento. Olha, Não é? Tipo scouting, era scouting. Depois já ter ganho já é constatação de um facto. agora, voltando à conversa, em termos de projetos e nestas viagens, houve assim algum momento com alguém que tenha marcado mais? Ou até numa reportagem que tenhas feito? Na viagem, é sempre surpresas. Uma coisa boa e uma coisa má. Através daquele fotógrafo que eu conheci na Rapa das Vestas em 2015, eu acompanho muito o trabalho dele, ele é grande fotógrafo. Então uma vez vi uma coisa que era... Nós temos a transformância de levar o gado da montanha para a quinta, ou da quinta para a montanha, e havia lá uma situação em Zakopane, na Polónia, que eles trazem as ovelhas todas para a quinta, porque aquilo fica tudo cheio de neve e elas não aguentam o inverno. E eu vi o post de Instagram do meu amigo no meio das ovelhas, e eu estava perto e lá vou eu, mais uma viagem, e fui lá, fotografei, tentei fazer uma reportagenzinha sobre foi só 2 horas a caminhar com os pastores no meio das ruas, as ruas todas bloqueadas, porque aquilo não são 100 ovelhas, aquilo são é um exército de ovelhas. Gostei desse projeto, gostava de ter mais tempo e mais dias para apanhar, porque foi à pressão, desde que eu soube chegar lá, fotografar e vir embora, precisava de mais dias, gostava de estar mais conectado com aquilo. Outra situação desses pequenos projetos que eu fiz, quando eu cheguei a Berlim, eu estive em Berlim, eu não sei se foi em 89 ou 91, foi em 89, foi a seguir à queda do muro de Berlim. E lembro-me do cinzento que a cidade era. Quando eu cheguei lá desta vez, vi muitas cores, vi o que eu estava à espera, que era grandiosidade, até os postes de iluminação de ferro enormes. Pronto, e precisava de jantar, que cheguei lá ao final da tarde, e inverno, 6 horas, 5h30, 5. Já é tarde, já é noite. Já é noite. Já é noite. Pronto, e queria jantar, e fui ao Alexanderplatz. Foi uma surpresa para mim, porque eu em 15 minutos vi mais de 50 sem-abrigos, todos na mesma área. Uma área que eu, quando passei, achava que era uma zona chique, digo eu. Por causa dos restaurantes que tem ali, a nightlife que também tem. Não, em todos os cantinhos que tinha um canto resguardado, havia um sem-abrigo. Comecei a fotografar, tirei uma fotografia, tirei outra, vou tirar outra, pronto, dei a curva, apanhei um rapaz que eu ia a fumar, ele pediu-me um cigarro, e eu falava bem inglês, eu não me lembro eu acho que era alemão, tinha 19 anos, 21 anos, era Ian, não lembro do nome dele, e fui ao McDonald's buscar comida e trouxe-lhe um menu e tivemos os dois a comer. Depois fumamos um cigarro e acabei por ficar só com um e dar-lhe o resto do maço, e pronto, e agradeci-lhe, fiz-lhe um retrato, pronto, e acabei por publicar essa minissérie no P3 do Público, um bocado também para chamar a atenção, não é? Porque
não é só em Portugal, é em todo lado, e num dos maiores países europeus e na capital, está à vista de todos. Portanto, pronto, são coisas boas, coisas más que nós vamos. Mas é a questão surpresa que eu gosto, é chegar lá e admirar-me, positivamente ou negativamente, com as coisas que nos rodeiam. E pronto, isto é o fotógrafo, é isso. Nós fotografamos, vemos, registamos, tentamos contar alguma coisa. Eu acho que há pouco vinhamos a falar um pouco sobre isso agora durante o caminho, que tinha a ver com a questão da humanidade do fotógrafo e o quanto muitos acabam por pôr o ego acima daquilo que estão a fotografar. Mas sempre um bocado quando se vê o fotógrafo às vezes a pousar a câmera para ter aquele momento de abnegação com outra pessoa e ok, estou aqui. Foi isso que me aconteceu um bocadinho em Berlim, porque eu já tinha fotografado, já tinha feito mais de 30 fotografias que considerava ok para fazer o mini projeto. E depois vi o rapaz com um saco de cama relativamente novo, deitado numa zona que achei mais iluminada e mais segura para estar, porque isto é sempre complicado andar com as câmaras já à noite. E ao passar por ele, eu podia ter tirado a fotografia e seguido. Sim. Eu olhei, ele olhou para mim, eu posso tirar uma fotografia. E ao fazer essa pergunta, nem tirei a fotografia. Acabei por estar mais um Mas bocado a criaste a falar. ligação. Sim, por interagir com a pessoa que estava ali. Pronto, isso levou ao resto da história que eu já vos disse. Não foi o ato da fotografia que eu não fiz, foi o ato de perguntar, de perceber que... Pois, porque eu perguntei e ele depois pediu-me um cigarro. Parecia que havia ali uma troca de qualquer coisa. E eu por acaso fiquei assim um bocado contraído. Que vai haver aqui uma troca só por causa que parece uma fotografia. Não, eu sentei-me, porque era uma zona que estava ali, era um sítio seguro de estar lá. E pronto, e deu asas ao resto da história. Lá está, essa parte. Como fotógrafo, eu sou muito voyeur, muitas vezes. A Maria do Carmo Serem dizia que todos os fotógrafos são voyeurs. Não é? Sim, acredito. Eu já fiz um trabalho no IPF sobre isso, na discoteca de fotografias de voyeur, o que nós vemos, não é? Sem a interação. Neste caso, acho que valeu a pena a interação. Tinha nada para fazer, tinha tempo, ia comer, o rapaz pediu, pronto, eu percebi que... Ficaste uma boa história, fizeste uma ação fixe. A fotografia também tem muitas vezes essa função de é o levar-nos a sítios que eu não estou à espera, uma chave. Desbloqueia. O João Marovice diz muito que a fotografia é uma chave para outros mundos, para abrir uma conversa, para chegar a outro sítio. Há situações que eu já tive e lugares que fui que se não fosse pela paixão de fotografar nunca tinha acontecido. E isso é fotografar também. Não é o ato de tirares a fotografia, mas sim toda esta aventura, esta procura. E normalmente estão sempre histórias muito interessantes. Sim. Eu tenho aqui uma pergunta, mas não quero que interpretes isto como algum tipo de provocação, porque sério, a minha ideia, e depois se for preciso eu explico, mas eu acho que tu vais perceber bem. Diz-me algo onde tu sintas que tenhas falhado e como é que ultrapassaste isso? Que eu tenha falhado. Ou que aches que não era aquilo que querias, mas usaste aquilo para aprender algo, para superares uma dificuldade que te surgiu, por exemplo, algo que não estavas a contar, surgiu-te. Eu explico-te um bocado o porquê da pergunta, porque eu acho que nós como fotógrafos, acho que temos muitas vezes medo de falar dos nossos fracassos. Porque normalmente aquilo que a gente apresenta é sempre os sucessos. Sim. E eu gostava que muitas vezes os nossos convidados que falassem um bocado sobre que nem tudo são rosas na fotografia. Sim. Este romantismo com o qual todos muitas vezes nos levamos no início não é sempre assim. Há momentos que a gente vai abaixo, há momentos que é preciso superar determinados momentos, há adversidades que é preciso ser ultrapassadas. E estava-te a perguntar se tiveste assim alguma situação que te venha assim à mente que tenhas sentido que foi ali, opa, era uma reportagem complicada, ou era um momento pessoal e eu tive que ir fotografar, ou opa, algo que tu sentisses que tiveste de ter perseverança
para te querer manter a fotografar ou estar naquele local apesar daquilo que estava a acontecer? Houve assim algum momento? Não, o fotógrafo diz que a câmara nos protege. E isso é uma verdade. E é a mesma coisa que eu agora, se eu fosse a um festival sem câmara, eu acho que não sei o que é que é de fazer. Pronto, e é neste Eu percebo-te. e é neste sentido que muitas vezes não somos abalados pela tua pergunta, porque estamos protegidos por algo. Fico frustrado por ir a eventos que ocorrem em pequenos. São momentos muito rápidos em que não consegui fazer isto, não consegui fazer aquilo, falha minha ou falha técnica da câmara, e chegar ao fim e, quer dizer, dei-me ao trabalho de fazer isto tudo e não consegui. Tal como a Rapa das Bestas até pode ter sido nomeado. Eu assumo cá lá fotografias que eu não gosto, mas precisam estar na narrativa. Já fiz melhor no outro ano, ou já fiz outra fotografia que é melhor que aquela, sim, mas se calhar não tinha a narrativa que tenho. Portanto, há ali coisas, lembro-me de estar no público, mandarem-me fotografar o Manuel Roberto, um abraço, mandar-me fotografar Feira do Livro 7 vezes. Pronto, eu achava que estava bom. E ele, Diogo, vai lá fotografar outra vez. Tudo bem, é assim que aprendemos. Lembro de fotografar umas obras na Avenida da Boa Vista por causa de uma rotunda que fizeram lá, e o Paulo Pimenta gozar comigo, e ainda se lembra, se hoje falarem com ele. São coisas que acontecem. Chegamos ao local, não conseguimos ver, não conseguimos aperceber, não correu bem. Porque também muitas vezes, pronto, isto são coisas relativamente simples, estes dois exemplos, mas nós podemos ir a um festival de música ou teatro e a luz estava perfeita, saiu tudo perfeito naquele dia, aquelas fotografias saíram todas perfeitas. Perfeitas é muito relativo esta palavra, mas no outro dia fomos lá fazer se calhar até o mesmo ensaio e nada saiu bem. Pronto. Às vezes tem muito a ver com o mindset que a gente leva, não é? Sim, da maneira como acordaste, da maneira como estás, cansaço, porque também é preciso descansar. E nós, creio que fotógrafos somos todos um bocado proativos e às vezes queremos mais e mais, e é preciso respirar. Volto a falar que a Afghan Box é um exemplo perfeito. Às vezes, eu já levei livros para estar a ler se ninguém aparecer. Aparece sempre alguém. Mas é isso. A frustração aparece quando tu sabes que és capaz de fazer alguma coisa, mas não aconteceu, não apareceu, ou foi falha tua não tiveste concentrado o suficiente. Não sei, já tive alguns desgostos. Já. Na Polónia, no dia a celebração dos 100 anos da Polónia, aquilo costuma dar problemas com a polícia, fui todo equipado, o meu amigo avisou-me, leva óculos, leva capacete, leva máscara de gás, e não é muito bem visto estrangeiros no meio da manifestação, porque aquilo está um bocado far-right. Consegui furar a barreira dos militares, pedindo autorização, nada de furar por furar. Fotografei o presidente, fotografei como se fosse uma manifestação aqui na Avenida dos Aliados. Fotografei tudo, deixei-os passar, fui para o meio dos far-right, fotografei, continuei, fiz uma história que gosto, ainda bem que documentei, fica para mim, tudo bem. Não vejo ali nenhuma narrativa. É uma frustração, porque estava num sítio em que se calhar nunca mais lá vou. Não apanhei cenas para cadaria, houve, mas naquele ano foi mais específico, eles tomaram algumas precauções, mas lá está, estive num local único e não tenho propriamente um bom trabalho. Okay, então a pergunta é mesmo isso, é como é que tu lidas com esse sentimento? É algo que tu consegues desligar e ok, vou outra vez.
se puder... Há uma aceitação e... Nunca, eu não fico a martelar. Eu despistei-me com um carro, o meu primeiro carro, contra um poste, e a culpa não era minha. Mas com o nervosismo fui-me embora e deixei lá o carro. No dia seguinte, fui ao banco, fiz um empréstimo e comprei outro. Não vou ficar... Isto é um exemplo que serve para um acidente de carro como se fosse para a fotografia. Eu não vou. Eu, se puder, vou lá outra vez então. Certo? E faço e espero que à segunda seja a vez. Se não for à segunda, é a terceira. E agora depois já sabes, já tens conhecimento de como é que aquilo decorre. Exatamente. Já tens ali... Exatamente. Até vens com ideias. Essa ideia do Sony Awards. Fiz a reportagem. Fiz. Eu tenho... Ficam a saber. Eu tenho uma série de retratos das pessoas. Dos aloitadores que fazem a atividade dos cavalos e que rapam a crina aos cavalos, não é? Eles têm um pequeno momento em que vêm cá fora beber um copo de água, e eles, antes de beberem um copo de água, eu pedi-lhes para fazer um retrato. É aquela atitude a fotógrafos também para pedir para fazer o retrato. E isso já estava pensado há 4 anos. Eu já sabia que eu, se puder ir lá outra vez, eu não vou fazer a reportagem. Vou fazer a reportagem porque disse que ia fazer, e fiz para mim e para o jornal, mas já com a ideia que vou fazer isto, mas também vou fazer o plano A e o plano B. E consegui. E fico contente. Isso sim, à segunda fico contente. Não fico frustrado como à primeira, que cansei-me. Tenho boas fotografias. Uma das fotografias até saiu no The Guardian da primeira vez. Não tenho nenhuma fotografia como essa que tenha saído de agora na seleção de Passoni, mas não interessa, tenho um bom trabalho na mesma. É o que eu digo, o ir para um local e pensar nas fotografias, vou fazer esta fotografia, não acontece, o momento pode não acontecer, portanto temos de nos adaptar. Se já conheces o local e o evento, vai-te ajudar. Mas não quer dizer que consigas imaginar as fotos que vais ter. Tem muito a ver com a maneira como gerimos as nossas expectativas, não é? Sim. Eu não desisto facilmente. E as pessoas que me conhecem das viagens também, encontrei um colega meu que já não via há imenso tempo. Só mesmo tu, Diogo, quando eu vi as tuas publicações das viagens, já sabia, isto é mesmo a Diogo. É planear, ir, fazer e não desisto. E pronto, e sou eu, é assim. Acho que estamos a chegar a um... É, sim, realmente. Até porque depois o Diogo daqui a pouquinho depois também tem que ir para um concerto. Damn you! tenho saudades, é verdade. Por isso, não sei se queres acrescentar mais alguma informação. Não, mas tu tens uma pergunta que agora já é o nosso... O que dizem os teus olhos? Não, estou a brincar. A versão Daniela. Não, é uma pergunta que nós começamos a acrescentar nesta temporada, que certamente já sabes. Já sabes porque já ouviste. Não é bom sinal? É porque ouviu o nosso podcast. Eu fui ouvir o podcast. Fizeste trabalho de casa, ficaste com miúfa, tipo, o que é que eu vou dizer aos gajos? Queres ver como fazer chorar? Não é isso. Mas pronto, tu já sabes a pergunta, mas eu vou repetir para quem nunca nos ouviu, que é, qual é que é a pergunta que gostavas que te fizessem e que nunca fizeram? E já agora aproveita para responder, que assim fica já o serviço feito. Algo que tu dizes, nunca ninguém se lembra. Eu disse a meio desta conversa, porque estávamos a falar há um bocado e eu falei-vos do até quando. Ok. Pronto, e essa pergunta para mim é essencial internamente, que é, eu já trabalhei em vários sítios, continuo a trabalhar, tento forçar na minha área da fotografia um mundo pequeno em Portugal, e eu fico sempre a questionar-me até quando eu consigo levar isto para a frente a níveis profissionais, não é? Porque eu posso ir trabalhar por qualquer lado e largar a fotografia profissional em termos de pagar as contas em casa, mas hei de sempre fazer para mim. Mas é esta questão, até quando, o que é que eu consigo, até onde consigo levar isto? Será que vou ter sorte do Sony Awards ou não? É muito relativo isto, e continuo a dizer, fotografar para mim, por uma paixão, fotografar, não ficar em casa não acontece nada, documentar, criar, a parte que acho que me complementa. Eu mesmo que trabalhasse no dito rotina de trabalho normal, de fábrica, de trabalho, de escritório,
supermercado, escritório, o que fosse, acho que iria sempre sentir a falta de criar algo. Já aprendi a tocar guitarra sozinho, passei para a mesa de mistura, o DJ nas alturas, já pintei, agora fotografo, o design, portanto... acho que está em mim. Acho que está em mim. Então a questão é mais what's next. O what's next é agora da câmara da African Box. Pois olha, a gente não se esquecer. É que viemos cá, digital. não nos fotografaste. Pode vir. Quer que passe aí uma nota de crédito? Queremos aqui um voucher a dizer que temos direito. Um dia combinamos aí e vocês veem. Acho que sim. Ruben, a tua parte também está, não é? Acho que sim. Diogo, olha, mais uma vez muito obrigado por nos ter recebido aqui em tua casa, principalmente, verdade, não é? obrigado. Muito obrigado, espero que tenhas gostado e também esperamos obviamente que os nossos ouvintes que tenham gostado. Aproveitamos só aqui também já para deixar aqui uma pequena nota, que é que nós muito em breve iremos ter a sorte de podermos falar com uma advogada e por isso deixamos desde já aqui o desafio, entre aspas. Vamos ter um episódio dedicado só ao direito de imagem. Exatamente, e tudo o que envolve, que acho que é uma questão muito importante, principalmente para quem fotografa na rua. Portanto, há muitas questões que são levantadas importantes e que muitas vezes podem surgir situações em que nós ficamos ali um bocado atrapalhados, não sabemos muito bem como é que podemos lidar com a situação, porque nem sempre as pessoas são simpáticas na abordagem que fazemos, ou até mesmo alguns comportamentos que a gente tenha que as pessoas possam reagir de outra maneira. Por isso, desde já deixamos aqui o apelo aos nossos ouvintes que se tiverem dúvidas sobre essa temática, que nos enviem, seja por comentário, seja por mensagem privada, seja por e-mail. Esses contactos estão todos lá no Instagram e onde podem nos ouvir. Deixem as vossas questões, tipo, alguma dúvida que tenham, acho que podem aproveitar e devem aproveitar esta oportunidade de poderem colocar a uma pessoa de conhecimento e que sabe o que irá dizer. Há dúvidas que às vezes surjam, que acho que muitas das pessoas têm ideia, não é? Eu ter uma fotografia a uma pessoa, a pessoa vai ter comigo, pediu-me para apagar a fotografia, devo ou não devo apagar a foto, ou como é que não é? Isto é um assunto entre vários. Tem muita perna para andar. Sim, e por isso acho que é um espaço e uma oportunidade muito boa para deixarem as vossas dúvidas. Enviem. Obviamente, pronto, se recebemos 1000, não podemos responder às 1000, tentaremos em 4 partes. Pronto. Mas acho que devem aproveitar esta oportunidade e fica aqui então o apelo, que em breve iremos ter então essa conversa, que certamente será muito interessante. Sim, quanto a nós, não deixem de continuar a subscrever, deixar os vossos comentários, continuem a avaliar o podcast nas plataformas onde vocês nos ouvem e acho que por hoje estamos fechados. Está tudo. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Grande abraço.